Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ler hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9, Missão dos Apóstolos. Versículo 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Versículo 2. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Versículo 3. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha duas túnicas. Versículo 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. Versículo 5. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Versículo 7. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por eles foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Versículo 8. E outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Versículo 9. E disse Herodes: João, eu o degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A multiplicação dos pães. Versículo 10 até o versículo 17. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Versículo 11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Versículo 12. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Versículo 13. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nos próprios formos comprar comida para todo este povo. Versículo 14. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentarem ranchos de 50 em 50. Versículo 15. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Versículo 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. Versículo 17. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Confissão de Pedro. Jesus prediz a sua morte. Versículo 18 até o versículo 22. Versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Versículo 19. E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Versículo 20. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. Versículo 21. E admoestando-os, mandou que a ninguém
referissem isso. Versículo 22, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Como seguir a Jesus? Versículo 23 a 27. Versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Versículo 25. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Versículo 27. E em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Terminamos aqui a primeira parte, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Grato por você ouvir essa mensagem, que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece